Alô, amigos do Senalba, estamos aí iniciando. Logo, logo o Rodrigo aí vai, vai entrar aí com a gente para nós fazer uma live hoje aí, onde ele vai apresentar aí em época de crise. Está ao vivo já aí. Boa Boa noite, noite, tudo bom? tudo bem, Clayton? Como é que está? Olha, muito bem, graças a Deus. Perto da família, trabalhando mais de casa, todo mundo aqui com saúde, nenhum caso de Covid aqui, graças a Deus, na família. Ah, não, então show de bola, né? Aqui a gente atrasou 1 minuto, dois aí, devido a, acho que é muita demanda, né? Nem as empresas de telecomunicações estavam preparados para uma situação, acho que ninguém estava, mas todo mundo está se adaptando e se reinventando e aos poucos uma nova normalidade vai surgindo. E aí, Rodrigo, o que que tu não vai nos apresentar aí para os nossos sócios, dependentes e também futuros sócios, né? Dizer que essa live hoje nessa plataforma do Instagram, depois, logo na sequência, ela também será reprisada no Facebook, no YouTube e também vai para o nosso app, né? Que aí a gente vai. Hoje estamos fazendo por uma plataforma, mas o que a gente vai dialogar aqui depois será reprisado também nas demais plataformas do Senalba, que é uma Perfeito. maneira aí de que a gente possa cada vez estar se inteirando mais sobre assuntos e temas importantes da quais você vai abordar, né, nessa noite aí, pela, pelo Instagram. Ótimo. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra poder participar pelo canal de vocês aí. Sempre ouvi falar muito bem do Senalba, nos conhecemos há pouco tempo e já criamos uma sinergia muito bacana aí, filosofias de vida parecidas, né? Queremos ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, ajudar as pessoas a se tornarem melhores seres humanos, melhores profissionais, enfim, estamos aí nessa batalha que é muito abençoada, né, Clayton? E hoje eu tenho a honra de falar sobre oportunidades, né? A gente está vivendo aí momentos, não só agora com a pandemia, mas com praticamente a vida toda, os meios de informação, a gente sempre se acostumou a ter muita notícia ruim. Depois até fala um pouco a respeito do porquê que a gente gosta tanto de notícia ruim, né? Então vamos falar de notícias boas. Nós estamos começando essa parceria com um projeto muito bacana que nós queremos ajudar as pessoas a procurar e encontrar, e nós temos caminhos legais para que as pessoas encontrem oportunidades num mundo que é considerado hoje anticrise. E esse mundo é um mundo, inclusive, que a gente está se comunicando aí graças a esse isolamento que aconteceu, que é o mundo digital, né? Você vinha falando aí que as pessoas estão... Os sistemas não estavam preparados para tanta comunicação assim. E o bacana é que, até eu me lembrei, até em homenagem a ti, né? Que tu é praticamente um professor da área da educação, você é formado em pedagogia, né, Clayton? Eu lembrei de uma frase de um poeta chamado, tá aqui até anotei o nome para não esquecer, ó, John Donne. Esse cara é um poeta britânico que viveu entre 1570 e 1630, uma coisa assim. E ele escreveu uma frase muito bacana, que faz parte de uma poesia dele, que fala assim: nenhum ser humano é uma ilha. Então, aí eu fiquei impressionado, eu estava procurando hoje algumas coisas e vi essa frase lá de 1600, pouco depois do Brasil ser descoberto, já se falava, nem se sonhava com internet, já se falava em conexão humana, né? Que os seres humanos não eram isolados, eles viviam numa conexão mais profunda. E aí eu comecei a lembrar de estudos que eu fiz, como eu trabalho também com coaching, eu estudo muito a origem desse processo que vem lá de 2.500 anos atrás, lá de Sócrates, Platão, quando eles falavam sobre educação contemplativa, sobre essas coisas, já se falava na conexão humana. Então nós estamos aí a Sócrates e Platão há 2.500 anos, do John Donne aí estamos a 400 anos de distância e ainda estamos procurando a melhor forma de se comunicar. Claro que a internet veio aí revolucionar tudo isso, mas isso me fez o ano passado, quando ainda não se falava em crise, fazer uma pesquisa com clientes,
foi mais de uma centena de clientes, e eu fiz uma pergunta, Clayton, para eles. Eu perguntei para eles assim, qual é o maior desafio que você tem? Então eu perguntava para o empresário, o maior desafio que você tem na liderança do teu negócio. Perguntava para o gestor de setor de empresa, na gestão aqui do teu setor. Perguntava para o colaborador, qual é o maior desafio que você tem nesse teu setor aqui com as tuas funções. Aí perguntava também para o profissional liberal. 123 pessoas eu entrevistei, 89%, olha só, 89% disseram que o maior desafio, o maior de todos os desafios, era a solidão. Dá para acreditar? Em pleno século XXI, com a internet a mil, não tinha pandemia o ano passado, as pessoas conseguiam se encontrar livremente, sem medo, sem preocupações. E por que será que as pessoas falam em solidão? Sendo que a gente vive num mundo extremamente conectado, estamos, em média, aí 8 horas por dia na tela do celular. E no trabalho estamos convivendo com pessoas, na família também. Mas me parece, Clayton, que quanto mais facilidade de comunicação a gente tem, mais informação disponível, mais nos desconectamos. Eu fiquei apavorado com isso. E aí eu comecei a estudar e pensar em formas de ajudar a resolver isso. E aí nós descobrimos uma forma bem interessante, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, mas nós conseguimos o quê? Nós começamos a conversar, fizemos nessa pesquisa, perguntamos também se essas pessoas que se sentem só gostariam de estar mais próximas de outras pessoas para dividir um pouco dessa carga de responsabilidade, para trocar informações. E as pessoas disseram que sim. Então nós criamos um projeto muito bacana, que inclusive esse projeto eu vou apresentar oficialmente numa... Perdão, aqui, vou apresentar, que será feita... Ah, o telefone agora está corrido aqui. Numa masterclass que vai ser... Olha aí, Clayton, parece que já adivinharam. Vamos Várias ver vezes aqui. ligando. Vou voltar aqui, peraí. Pronto. Tá. Agora vai. Então, nessa pesquisa também perguntamos se as pessoas queriam se conectar mais, de uma forma mais proativa, de uma forma mais filosófica, que pudessem trocar informações, que pudessem se ajudar mutuamente, enfrentar problemas juntos, porque, na verdade, os problemas meus, teus, de empresários, de colaboradores, pessoas que vivem a vida, o dia a dia hoje, são problemas muito parecidos. Olha só, já existem estudos comprovando que as pessoas, nessa nova era, que é uma era digital, uma era de muita informação, que as pessoas, que é o mal do século, a depressão está muito ligada ao excesso de informação. Em primeiro lugar, porque o excesso de informação, normalmente as pessoas escolhem mal o tipo de informação que elas querem absorver. E aí vem a questão da notícia ruim que a gente falou ali. O ser humano, Clayton, ele é obcecado por notícias ruins. Por que que isso acontece? O nosso cérebro, o cérebro humano, na evolução humana, o nosso cérebro ainda é um modelo antigo, né? Ele só evoluiu em algumas coisas, mas é uma ferramenta muito antiga que a gente tem, bilhões de anos aí. Quando nós éramos caçadores e coletores, nós precisávamos estar atento aos perigos, né? Os perigos que aconteciam. Então, quando tinha um barulho estranho, tinha uma imagem diferente, o cérebro e a mente humana faziam a pessoa prestar atenção naquilo por medo de ser um predador, por exemplo. Então, foi a necessidade da sobrevivência. Nós evoluímos, mas o nosso cérebro ainda é muito atento às coisas novas e às coisas, aos perigos. E também dá para entender, né? Porque nós evoluímos, mas nós vivemos num mundo que é violento, nós ainda temos, né? Saímos com medo de casa, agora vem uma pandemia, ficamos com medo, mais medo ainda. Então, tudo que é coisa ruim chama atenção inconscientemente, no automático, das pessoas. E a mídia, principalmente as mídias mais tradicionais, mas também tem muito na internet isso, se aproveitam dessas coisas para chamar atenção de audiência. Então, qualquer notícia ruim vai ter lá em vários sites, em várias redes, informações, e as pessoas vão entrando e vão absorvendo aquilo, e aí isso está contribuindo para a depressão. Olha que coisa impressionante. Então, isso também, a gente, com base nisso, a gente... Aí se entende por que a maioria, pelo menos nessa pesquisa das pessoas, se sentem solitárias. Você vê hoje, a gente vê famílias, né, que estão às vezes ali na mesma sala,
e cada um está com o seu celular, e as pessoas não se comunicam, não conseguem mais distinguir, conviver muito, né, entre si. E todos nós sofremos um pouco disso. Às vezes a gente se dá conta, quando se dá conta, a gente não largou o celular ainda, né? E isso tudo vem contribuir. Então, o que que a gente pensou? Nós pensamos, cara, vamos achar uma forma de poder ajudar as pessoas, de poder ajudar o empresário, ajudar o colaborador, ajudar os terceirizados, o fornecedor. E as pessoas estão querendo soluções criativas, porque, como todo mundo sabe, nós estamos um período muito forte de mudança de comportamento, de hábitos, e daqui para frente, Clayton, não é uma questão de escolha, é uma questão de ser a única escolha. Se nós queremos sobreviver no mundo, nós vamos ter que cada vez mais estar dentro dos processos digitais, mas de preferência escolhendo coisas boas, né? Como é que a gente está fazendo aqui. Estamos falando de coisas boas, de soluções, e vai ser a solução para todo mundo. Tem um estudo que foi feito uns anos atrás, antes dessa crise mundial que aconteceu agora, que falava que mais ou menos daqui uns 5 anos, contando de agora, do período atual, daqui uns 5 anos mais ou menos, 85% dos tipos de negócio, dos empregos, das formas de trabalho iriam mudar radicalmente, porque a tecnologia ela está vindo mudando realmente tudo, né? E dizem agora que com esse processo que aconteceu de crise por causa do coronavírus, você vê aí a quantidade que tem hoje de contatos na web, né? Diz que acelerou esse processo e eles estão prevendo que é 3 anos já, não é mais 5 anos. Então, daqui a 3 anos, mais ou menos, 85% dos tipos, das formas de trabalho, de negócio, elas vão mudar radicalmente. E aí a pergunta, Clayton, você que está aí também na frente de linha aí de se relacionar com empresários e colaboradores, será que as pessoas, na tua opinião, estão preparadas para essas mudanças? O que que você acha? Acho que ainda não estamos preparados, né? Porque a internet é uma ferramenta muito boa que a gente brinca. Ela aproxima os de longe e afasta os de perto, né? Então, e como ó, uma parcela não se criou, digamos assim, não são nativos digitais, foi se aprendendo a trabalhar com as ferramentas, ainda algumas delas causam muita resistência, né? Muitas reuniões foram feitas por videoconferência agora porque não tem como estar presencialmente, porque senão a resistência por usar a tecnologia, por não saber, né, ou por desconhecer, né, ou por muita informação, acaba também não ajudando, né, nessa escolha correta de usar uma melhor ferramenta. É que nem a pessoa que não tem muito conhecimento busca na Wikipédia, né, soluções ao invés de buscar no Google acadêmico, né? Então, tem muita informação correta, mas tem que saber aonde buscar, né? Justamente. Justamente, eu acho que esse é o maior desafio. Tudo passa pela questão da decisão, né? A bendita decisão, né, Clayton? A vida é feita de decisões e hoje é justamente isso. A pessoa tem que começar, cada vez mais as pessoas entenderem que elas vão precisar escolher informações melhores, escolher formas melhores, né? E, claro, você bem citou aí, a necessidade fez com que as pessoas aceitassem. Essa decisão forçada das pessoas de se relacionar mais pela web já mostrou para a maioria das pessoas que, primeiro, não é um bicho de 7 cabeças mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tenho clientes meus que eu conheci depois do isolamento, que eu atendi só pela web, e esses são clientes que ficamos grandes amigos e ainda não nos conhecemos, como você, por exemplo, estamos nos tornando amigos aí. Dali a pouco, se nos encontrarmos na rua, tomar um café, vamos nos tratar como se tivesse realmente nos conhecido há muito tempo, né? E eu, se você me perguntasse o ano passado, cara, é possível você criar um vínculo profissional e de amizade com as pessoas pela web? Eu ia dizer, não, mas não funciona só assim. E agora se provou que, se for preciso, você pode ficar um grande amigo, criar um vínculo emocional forte, fazer parcerias, e você não precisa nem conhecer a pessoa pessoalmente. Vê que loucura que está virando esse mundo, né, Clayton? Uma das coisas que veio para ficar é as videoconferências, encontros aí, que hoje num dia tu consegue fazer 5, 6, 8 reuniões, né? Que antes era possível de fazer uma ou duas, pelo deslocamento, né?
Então, são coisas que a pandemia acelerou e que não vão mais regredir, né? A tendência é evoluir nesse processo, até porque tem muitos locais que as pessoas não têm grandes salões, espaços para reunir tantas pessoas. E Aham. através de uma videoconferência, cada um no seu local de trabalho, sem custo, né? Sem deslocamento, sem nada, você consegue levar essa informação, né? Claro. Claro que pode correr um risco de não ter uma internet, mas aí é uma ocasião à parte, né? E na grande maioria vai ser possível. Hoje, né, os próprios meios de comunicação permitem que os sindicatos e todos os meios a gente consiga conversar com pessoas de várias partes do país e do mundo, né? Trocar Uhum. informações e soluções, né, pontuais, instantâneas, né, a curto prazo. Com Eu acho que é certeza. isso que a tua contribuição vai ajudar muito nesse sentido aí, a muitos empresários que nesse momento estão assim muito aflitos, né? O que fazer? Sim. Porque temos aí uma situação difícil, que é a saúde, e também a econômica. E elas se não andarem juntas, infelizmente, não se avança, porque só saúde e não ter trabalho não ter renda, né? Não adianta. Mas só ter renda e também não ter saúde, você também não avança. Então, mesclar isso nesse momento é muito difícil. Verdade. Estamos conseguindo nos comunicar. Acho que agora sim, Tá, né? é, Voltamos. é, a internet sempre tá boa, mas tem dias que ela não funciona, né? Então, Horários, faz parte. até uns tempo atrás, o horário de pico que preocupava era do trânsito, agora é da internet, né? Exato. Verdade. Pois olha que interessante, Cláudio. Eu vejo dois tipos de situações muito padronizadas nas pessoas. Às vezes eu falo com com um empresário que está com um problema sério financeiro por causa dessa crise, enfim, e ele está pensando em saídas para resolver porque o negócio dele atual, a forma tradicional, não está funcionando, não funciona mais como precisaria funcionar. E aí, para ela começar a pensar de forma online, migrar para o mercado online de alguma forma, para essa pandemia, para qualquer crise, quando veio a pandemia eles estavam preparados, com capital de giro muito bom, com tudo funcionando. E aí o que aconteceu? Esses dias eu estava conversando com um empresário bem sucedido e ele disse, olha, tem quase 10, então está com 10 lojas, está abrindo a 11ª loja em tempo de crise, ou seja, está muito bem, principalmente pela época, e diz assim, olha, mas eu comecei a pensar e me questionar se eu sou feliz no que eu estou fazendo, olha que interessante isso. Então, assim, as pessoas estão começando a mudar os conceitos graças a uma crise que veio, né? As pessoas começaram a mudar e procurar formas e alternativas, mas a maioria, como você bem disse, elas estão preocupadas, meio confusas. E o nosso papel, Cleiton, desse projeto é justamente ajudar essas pessoas a saírem dessa confusão. Nós temos, por exemplo, 3 pilares muito importantes que nós trabalhamos nesse projeto. É um projeto que nós batizamos carinhosamente de MIDI, porque ele é um método de inserção digital, de inserção de negócios, de inserção profissional no mundo digital. E esse método ele tem 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a venda, porque embora a venda seja venda em qualquer lugar, mas na web ela tem uma conotação muito mais
pela parte de relacionamento. Então, tem que se criar ações de relacionamento entre clientes, entre fornecedores, entre pessoas. Dentro das empresas tem que se criar também esse relacionamento. Vendas, a parte de gestão de negócios digitais e também a assistência digital. Por quê? Porque hoje tudo que você vai fazer na web, você precisa de ferramentas, você precisa de tal e você precisa saber se com meio digital. Um exemplo clássico, Clayton, que acontece muito, algum profissional, e essa pessoa com dificuldade de vender, por exemplo. E aí nós vamos olhar como é que ela se relaciona, por exemplo, uma coisa, pessoas que estão com dificuldade de vender, elas têm dificuldade de se comunicar no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp, a comunicação, quando ela é digitada, ela é uma comunicação, ela até me fugiu o termo agora, mas ela não é uma comunicação como uma comunicação falada. Porque quando você xinga, por exemplo, falando com a pessoa, e tu xinga a pessoa, ela sabe se é brincadeira, aquele xingamento, ou se é ofensa mesmo. E às vezes a forma que você digita pode parecer, para quem lê, ela é inflexível, esse é o termo. A pessoa pode interpretar de uma forma que ela não entenda o que você realmente quis dizer, o sentido daquela informação. Então, as pessoas perdem muitos clientes, vendedores, empresas perdem vendas, criam rusgas pessoais ali por questão de não se comunicar bem. E aí entra também todas as redes, né? As pessoas, às vezes, esse tempo eu atendi uma moça que estava com dificuldade de vender, uma excelente profissional. Aí fui dar uma olhada nas redes sociais, percebi que, por exemplo, que nas redes sociais ela tinha um comportamento muito, muito festivo. E aí eu perguntei para ela, o que teu público está interpretando aqui com esse comportamento? Aí ela entendeu que ela precisava mudar o comportamento, porque hoje nós somos muito mais vigiados que antigamente, né? As pessoas que querem saber sobre o que a gente faz, elas vão olhar nas redes sociais. E às vezes um profissional muito sério na vida profissional, muito competente, pode estar pecando às vezes em algum comportamento básico na vida social, e isso é registrado, e as pessoas usam aquilo e acabam julgando o próprio profissionalismo da pessoa. Então são detalhezinhos que envolvem marketing, envolvem vendas, envolvem comunicação, envolve negociação, envolve autoconhecimento, envolve estratégias que as pessoas aplicam no mundo digital. E o interessante desse processo, Clayton, é que elas começam a ter resultados também na vida offline. Porque, na verdade, a web, ela só é o sucesso que ela é porque, primeiro, que a internet foi moldada pela mente humana. Então, é um sistema super bem bolado e trabalha muito a inconsciência do ser humano. Então, as pessoas aprendendo a lidar com a internet, elas se tornam excelentes influenciadores. Elas se tornam começam a ter sucesso com as pessoas no mundo também. Offline, começam a ter resultados. E o melhor de tudo, Clayton, gera liberdade para a pessoa. Hoje, há exemplos de empresários que eu te falei que estão bem-sucedidos financeiramente, mas, como você lembrou lá, só o financeiro não resolve, né? As pessoas estão se dando conta que elas precisam de mais tempo para estar com a família. Tem pessoas que têm o sonho de viajar ao mundo, não podem tirar férias porque estão presas ao trabalho. Então, na web você consegue unir as duas coisas. Você consegue trabalhar à distância das pessoas, você não tem que ter uma presença geográfica para ter sucesso com o teu projeto. Você normalmente monetiza de forma mais fácil, então você consegue monetizar à distância, você consegue trabalhar onde tenha internet. Então as pessoas estão abrindo, se dando conta agora que a qualidade de vida é importante e muito mais vai dar qualidade de vida o mundo digital do que o mundo offline que a gente estava acostumado até pouco tempo. Mas estou falando bastante, Clayton, aí você me interrompa aí, porque senão eu falo a noite inteira. Não, mas eu acho que essa informação que tu nos passa é importante, né? Até porque as escolas e a área da educação está totalmente parada, já vai aí por um bom tempo. E idiomas, escolas de educação infantil, cursos livres, né? E que a gente tem aí do nosso segmento, principalmente os trabalhadores estão muito aflitos, porque não sabe se vão ter o emprego no retorno. E os empresários também estão muito assim aflitos,
porque é uma insegurança e uma falta de confiança tanto do trabalhador quanto do empresariado e também do cliente, né? Então é um tripé que, se não tiver confiança, não movimenta a máquina, né? Porque sem cliente, não há demanda. E se não há demanda, não há emprego. Então, são situações assim que talvez você possa auxiliar muito aí, né? Nessa confiança de retomada e nas estratégias que possam vir a somar pós-pandemia. Claro. Perdão. Não tenha dúvida que sim, Clayton. Ontem mesmo eu dei uma palestra em Lajeado. Foi uma palestra para uma rede de lojas que trabalham no setor moveleiro. E fui lá no escritório central da empresa e foi transmitido para todas as unidades. Eles têm 7 unidades, abrindo a 8ª agora. E nós estávamos falando justamente sobre isso. Que as pessoas estão um grande desafio que os colaboradores têm. Né? O ano passado já estava muito alta uma tendência, muito forte uma tendência chamada de agora intraempreendedorismo, esse é o termo. Que essa tendência explica o seguinte: ela chega para o colaborador e diz o seguinte, cara, está na hora de você entender que você tem que ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Estava muito forte isso. Com a vinda dessa pandemia toda, dessa loucura toda, isso se acelerou também, esse processo. Então, quais são os colaboradores que vão ter garantido ou vão ter uma maior garantia de emprego? Também é o colaborador que entenda desse mundo de web, de tecnologia, que ele se coloque à disposição do seu líder de setor ou dono da empresa e chegue para ele e diga, olha, eu quero crescer aqui dentro e eu quero fazer por merecer. Se todo mundo tiver que ir embora dessa empresa, eu quero ser o último. Eu quero ser aqui praticamente indispensável. Isso é muito possível de acontecer. E o lado bom, Clayton, é que é pela tecnologia. Por exemplo, existem empresas no mundo todo que estão hoje, que demitem o profissional, mas isso começou a acontecer há muito tempo atrás nas empresas de programação, de TI. Saía muito mais em conta para o colaborador e para o empresário terceirizar, fazer um contrato entre empresas. Agora vai ser uma tendência cada vez maior. Cada vez mais as empresas vão precisar de parceiros e vai ser muito melhor para a empresa ter um parceiro e também vai ser melhor para o colaborador. Então, como é que o colaborador vai merecer ser parceiro da empresa que ele trabalha? É o sistema que funcionou durante muito tempo, que é a meritocracia, ou seja, a pessoa que é boa no que ela faz, a pessoa que aceita se transformar, melhorar as competências, fazer treinamentos, participar de processos evolutivos dentro da empresa, que esteja antenada para que lado o mundo está andando, essa pessoa sempre vai ter um lugar dentro da sua empresa. E essas vão ser as pessoas indispensáveis. Até porque, Clayton, a tecnologia substitui cada vez mais a mão de obra humana em todos os setores, não é só no chão da fábrica, por exemplo. Médicos estão naquela lista dos 85%. Contadores estão naquela lista. Enfermeiros estão nessa lista. Advogados estão nessa lista. Então, assim, todo mundo, para todo mundo vai estar ali. Quem são as pessoas que vão conseguir driblar esse desafio e manter seus empregos e manter os seus negócios? Porque todo mundo vai ser afetado. Vai ser a pessoa que aceita e trabalha a sua capacidade de inovação, que é o quê? Desenvolver cada vez mais a sua criatividade. Porque a pessoa que for fazer um trabalho, que seja um trabalho automático, remoto, de fazer sempre a mesma coisa. Eu encho essa cuia aqui de erva, boto uma aguinha, ponto e passo adiante. Daqui uns dias vai ter uma máquina que faça isso. Mas, se eu entender o propósito dessa ferramenta aqui, que é o chimarrão, que eu sei que isso aqui serve para unir as pessoas, e eu começar a pensar em formas que eu possa ajudar as pessoas a estar próximas, e pensar em ideias de vender isso aqui de uma forma melhor, mais bonita, de agregar o mundo e as pessoas, dali a pouco eu não preciso mais servir chimarrão, eu já vou servir para uma coisa muito mais complexa, mais criativa. Claro que eu estou usando um exemplo simples aqui, mas
a saída, a solução para você estar anti-crise, anti-desemprego, é você cada vez mais estar bem informado das coisas certas que a gente falou no início da live lá. Por exemplo, vou te dar meu exemplo muito simples. Eu não assisto mais televisão. Aqui em casa a gente não assiste mais. O que a gente faz? O Guto, que é o nosso filho que tem 5 anos, a gente até liga na TV ali, às vezes, o YouTube Kids para ele ver, certo? Isso a gente faz. Mas, basicamente, eu e minha esposa, nós estamos o quê? Ou estamos em lives, assistindo assuntos relevantes, ou estamos estudando, estamos fazendo treinamentos, cursos. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos que nos atualizar. A minha esposa é médica, Clayton. E ela já está, por exemplo, já está trabalhando com a internet. Por quê? Porque ela está vendo que o mundo está mudando e daqui a uns anos, se ela não se atualizar, ela vai ser uma médica, não vai ter emprego na medicina. E vai fazer o quê? Vai para uma empresa, também não vai ter emprego. Então, assim, não importa o que você faça, Clayton, não importa onde você trabalhe com o quê, a saída principal para se tornar uma pessoa em crise é começar a melhorar a absorção, escolher, falamos, a informação melhor, mais relevante. Qual é a informação? Saber qual vai ser o futuro da tua carreira, dos negócios, o que está acontecendo no mundo, mas de coisas boas, né? Não, morreu mais 20 hoje, morreu mais 100 amanhã, não. Prestar atenção no quê? Quais são as tendências da tecnologia no meu setor? Como é que essas relações humanas vão acontecer? Aonde os robôs vão substituir os seres humanos? Então, se no meu setor vai ser afetado, o que eu tenho que fazer para melhorar, para me prevenir quando chegar essa nova onda tecnológica, que ela vai vir em ondas, eu já estar numa fase que eu não seja mais obsoleto no mercado. Então, são coisas que quem se prevenir vai estar preparado para esse momento. Não, muito interessante. Eu acho que é importante, né, Rodrigo, deixar depois os contatos aí abaixo da live, né, que a gente vai organizar para que os empresários, né, autônomos, sócios, não sócios, né, seus dependentes, possam estar bebendo mais, né, dessas informações, dessas estratégias e dessas possibilidades que tu tens a passar, né, porque Sim. é uma corrente, né. Justamente. Justamente. Vai ser sempre um beijo, Clayton. Eu vou. Tu tem o meu WhatsApp, ele está disponível, o WhatsApp pessoal. Você pode enviar para vocês também uma. Nós vamos enviar também para vocês algumas informações. Nós vamos fazer uma masterclass segunda-feira ao vivo. E aí vamos apresentar como funciona esse projeto, de que forma ele pode ajudar as pessoas. E o propósito maior desse projeto, Clayton, é justamente isso, é fazer com que as pessoas encontrem, através de outras pessoas, elas encontrem soluções para melhorar como pessoas, como profissionais. Então, por exemplo, nós vamos criar networking, que é o famoso contato entre pessoas, aproximar essas pessoas e nós vamos promover entre essas pessoas solução de problemas. Porque é comprovado cientificamente, a neurociência comprovou que quando a gente fala com as pessoas sobre a nossa situação atual, seja qual for, que a gente abre um pouco como é que são os problemas, a gente, ao desabafar com outras pessoas, a gente está criando sinapses procurando soluções, sinapses cerebrais. Então, quando a gente cria um comportamento mental de buscar soluções, a gente começa a melhorar a autoestima e a autoconfiança. E aí o que acontece? 85% da nossa comunicação é não verbal. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que inconscientemente a gente está autoconfiante. A maioria das pessoas, Clayton, perdem oportunidades porque, claro, estão vivendo um momento de crise, a autoestima lá embaixo, baixa autoconfiança, sem saber o que vai acontecer. Quando começa a mostrar para as pessoas saída e elas começam a ver que elas têm potencial para sair dessa crise, a mudança das pessoas é fantástica. Então, a gente vai poder apresentar isso para as pessoas, vai poder tirar dúvidas das pessoas, as pessoas vão poder entender como funcionam esses processos. Nós temos metodologias muito bacanas e damos garantia de que a pessoa, em 30 dias, participando desses projetos, ela vai ter uma nova visão sobre o mercado e já vai poder seguir novos rumos para poder sair dessa crise, né? Tanto a crise financeira,
quanto essa crise emocional que a gente sabe aí, né, que é do medo, da insegurança. Então, tudo isso facilita um monte. A gente vai poder ajudar com certeza. Bom, então vamos aguardar, né, Rodrigo, agora então ó, a próxima semana, né, para que as pessoas fiquem ligadas. Então a gente vai provavelmente compartilhar aí essa material que tu vai fazer ó, ao vivo aí nas nossas redes e assim que esse pessoal também possa usar as outras plataformas que verem esse áudio aí, que possam também estar em contato, né, vai estar Claro, participando e mudando, né, também aí a forma de pensar, de agir, né, e transformando. justamente. Tu sabe, Clayton, que tem um... Não sei como é que está o tempo aí, você me gerencia aí, tá? Por exemplo, quando se fala em mapa estratégico das empresas, se falava até pouco tempo atrás, né, era missão, visão e valores, por exemplo, né? Uma empresa tem que ter essas três coisas. Aí também se descobriu que os seres humanos têm que ter a sua missão, descobrir seus valores e a sua visão é seu objetivo de vida. Hoje já estão falando, especialistas estão dizendo que além desses três, a pessoa tem que pensar na transmissão. Olha que loucura. Por quê? Transmissão é um nível mais de religião. Espiritualidade é o sentido de conexão, transmissão com as pessoas. Então, a empresa que não se conectar em todos os sentidos com os colaboradores que também não se conectarem com os setores da sua empresa, as pessoas que não se conectarem com essas tendências, lamentavelmente elas vão ter problemas. Por quê? Porque nós estamos numa nova forma de agir, de pensar, e uma nova forma estratégica de se fazer negócios, tanto em negócio em nível empresarial como em nível pessoal também. Porque tudo é venda, né, Clayton? Você está num setor, você quer passar uma ideia para o teu colega, você tem que vender essa ideia. A gente está em casa, a gente sabe como é que é a vida em família, é negociação o tempo todo. Eu vou dar uma ideia para minha esposa, eu tenho que negociar, senão ela não aceita e vice-versa. Então, nós somos seres que vivemos de negociação, vivemos de estratégia. Quando a gente consegue transformar isso em algo automático, em uma tendência de comportamento, os resultados pessoais e profissionais são maravilhosos. Então, a gente tem vários cases aí para mostrar. Segunda-feira a gente vai conversar muito sobre isso também. Perfeito, então, Rodrigo. Vamos aguardar aí nessa segunda, né? Até lá a gente vai estar com esse material aqui rodando no Facebook, no YouTube e também nos grupos internos do Senalba, para aguardar essa segunda-feira aí novidades aí contigo sobre essas ferramentas incríveis aí que tu vai nos apresentar. Maravilha. E aí, como você tem meu contato aí, Clayton, fique à vontade para compartilhar com quem você achar, quem pedir para você, quiser conversar comigo a respeito, trocar, entender isso. É só me chamar pelo WhatsApp, se identificar que foi por intermédio de Senalba. Nós podemos conversar quanto tempo for necessário para ajudar as pessoas a sair dos desafios. Uma coisa, nós nos especializando, Clayton, mas não só nós, todo mundo hoje que enfrenta essa crise. Nós estamos nos tornando especialistas em solucionar problemas. Por quê? Porque quem tem o foco na solução, como nós temos, nós conseguimos sair de qualquer problema, inclusive essa crise braba que está aí. Isso, se Deus quiser, né, Rodrigo? Quero te E agradecer vai... aí muito a tua disponibilidade, as tuas informações. Segunda-feira, né, vamos estar conectados aí, juntos aí, para entender um pouco mais e juntamente com as demais pessoas que assim tiverem interesse e com certeza muitas pessoas terão. Um abraço, Rodrigo. Tudo de bom aí. Obrigado, um abraço. Obrigado pela oportunidade de poder ajudar. Contem sempre com a gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.